Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós, nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito da bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Pai, obrigado, Deus, por esse texto tão grandioso, tão poderoso, que o Senhor me capacite, Pai, a ter graça e unção para falar a tua vontade, Pai. Como presbítero do Senhor aqui, eu intercedo, Pai, pela minha vida. O Senhor conhece as minhas fraquezas, as minhas debilidades. Eu sou incapaz, Pai, de retratar toda a glória que há aqui, mas eu peço que o teu Santo Espírito possa passear no meio dos irmãos, trabalhar na mente, no coração de cada um dos meus queridos e amados irmãos, Pai, para que eles saiam daqui, como eu também, Pai, cheios da convicção, Pai, do quão grande e glorioso é o nosso Deus, em nome de Jesus, amém. Graça e paz. Irmãos, muito mais do que uma saudação de crente, uma saudação evangélica, graça e paz é uma saudação que nos ensina muitas coisas. Paulo poderia, nas suas epístolas, começar com outra saudação, por exemplo, lei e guerra, lei e conflito. Mas por que ele sauda os irmãos em várias epístolas com essas duas belas palavras, graça e paz? Aqui ele começa dizendo: eu, Paulo, Silvano e Timóteo saudamos a igreja na cidade de Tessalônica. E aqui ele mostra que essa graça e paz é em Deus, no Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Para muitos irmãos que às vezes têm uma tendência mais à lei, mais à rigidez, mais à dureza, à disciplina, vocês vão perceber que para esses irmãos a vida às vezes é muito mais pesada, mais dura, o fardo é sempre mais forte nos ombros, e a vida não tem aquela leveza como deveria ter para um cristão. E aqui a graça vem antes da paz, irmãos, exatamente porque a graça precede a paz. Nessa conferência dos pais, nós falamos sobre vários pontos, mas um ponto que para mim me marcou muito foi que graça deve ser algo que deve estar infiltrado no nosso dia a dia o tempo inteiro. Se você, pai e mãe, quer conquistar os seus filhos, o coração deles, você só vai conquistar com muita graça. Graça no falar, graça no trato, graça no servir, graça na maneira como você leva a sua família a ter gratidão. Percebam que famílias que têm gratidão são famílias realmente felizes, famílias onde há adoração no lar. Então tudo isso depende de nós, pais, trazer graça.
Se há graça no seu trabalho, a maneira como você trabalha, executa tudo com graciosidade, você vai perceber que vai ter paz naquele ambiente de trabalho. E nós, presbíteros, aqui na Igreja Manhuaçu, precisamos sempre estar sondando também nosso coração, para que a gente traga graça a vocês. Imagina se todo sábado vocês vêm aqui e só ouvem chicote, lambada, palavra de desânimo, a gente coloca mais um peso nas costas de vocês. A gente vai estar fazendo o contrário do que o apóstolo Pedro disse em 1 Pedro, capítulo 5, 2 ao 3. Vocês lembram desse capítulo? Ali ele fala para os pastores não tratar as ovelhas como dominadores, né? Mas com graça. Vamos ler esse texto? Vai aparecer aqui? Versão Ara. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 ao 3. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. O 3. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então, amados irmãos, graça deve estar em todos os aspectos da nossa vida, por isso graça e paz na saudação. Graça, o favor imerecido, junto com paz, uma paz interior, que não depende de estar tudo bem. Às vezes nós vamos ter conflitos, problemas, e mesmo assim nós vamos estar em paz. Queridos irmãos, nessa epístola de Tessalonicenses, aliás, nós estamos caminhando para a etapa final desse estudo, né? Que foi tão precioso para nós. No versículo 3, o apóstolo Paulo, ele fala de uma obrigação que nós cristãos devemos ter. Sabe qual é? Nós devemos sempre dar graças pela vida dos irmãos. E aqui ele fala por dois motivos, por dois bens imateriais. Aqui Paulo fala que nós devemos dar graças o tempo inteiro pela fé que está aumentando em vocês e pelo amor que tem crescido em vocês. Essa igreja já tem décadas, já desde 89, eu tinha 12 anos. E eu posso dizer que nós temos crescido em fé? Sim, apesar de muitos não estarem mais aqui, muitos ainda permanecem, e permanecem depois de terem tido perdas, crises, dificuldades, tiveram que fazer grandes renúncias, e temos perseverado. Então, como presbítero, eu digo, vocês têm tido fé em crescimento. E o amor tem crescido no nosso meio? Isso é algo que nós temos que olhar para nós e ver se a gente pode medir. Se eu estou aumentando em amor, isso é uma métrica muito importante, se eu estou crescendo a estatura de Cristo. E eu creio, amados irmãos, que essa igreja tem crescido em amor, e a gente observa isso nos nossos encontros, como as pessoas servem, como as pessoas se dispõem, cooperam conosco naquilo que nós pedimos. Então é uma grande alegria dizer que, como Tessalônica, a igreja Manhuaçu também tem crescido em amor. Observe então que Paulo está grato e pede que nós sejamos gratos, não porque está tendo bens materiais em crescimento, mas fé e amor. No versículo 4, Paulo mostra orgulho também por essa igreja. Ele fala assim: nós nos orgulhamos por dois motivos também, porque vocês têm perseverado e porque vocês têm fé. Só que aqui ele repete fé, mas presta atenção, é num contexto que a igreja em Tessalônica estava vivendo, que era de perseguição e tribulação. Irmãos, nós termos o orgulho de alguém é sempre algo perigoso, e nós elogiarmos alguém também é perigoso, sabiam disso? Cada elogio que você recebe é uma faca de dois gumes. Quem me conhece sabe que eu sou muito elogiador, é uma facilidade minha. Quem aqui nunca ouviu um famoso, foi o melhor que eu já comi na minha vida? Eu já sou famoso por isso, até perdi um pouco de credibilidade, né? Foi a melhor sobremesa, mas aquela é o melhor tiramisu que eu já comi mesmo, tá? Mas quando eu falo é verdade, irmãos. Mas o elogio, ele traz sempre um risco. Sabe por quê? O elogio, ele mexe com a nossa vaidade, ele mexe com
Muitas vezes nós temos um dom. Por exemplo, eu posso ter um dom de falar, você pode ter um dom de servir, um dom de misericórdia. Isso é um dom, não é um mérito. E aí você recebe um elogio e você confunde esse elogio como sendo porque você merece. E por que é perigoso, irmãos? Porque em Provérbios 27, 21, pode abrir, Salomão fala que assim como o crisol prova a prata e o fogo o ouro, o elogio prova o homem. Então você quer passar num teste, guarda o coração diante de um elogio. Inclusive, se você receber um elogio, que seja de outro, nunca você se autoelogiando. Eu estou falando isso, irmãos, porque Paulo está elogiando a igreja em Tessalônica, e nós podemos receber elogios, mas é sempre importante guardar o coração. Porque lembrem-se, um anjo, um querubim, virou um demônio, um diabo, porque ele não soube lidar com a vaidade. Então nós precisamos sempre ter muito cuidado com a nossa vaidade. E o elogio vai sempre revelar o nosso coração. Mas aqui Paulo está mostrando que esses irmãos viviam em lutas e tribulações. No versículo 5, ele fala que todas essas lutas que os tessalonicenses tinham, irmãos, era sinal evidente do justo juízo de Deus, para vocês serem considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês estão sofrendo. Meus irmãos, a igreja em Tessalônica, muito parecido com a gente, eles tinham perseguições que, pelo que eu vi, não estava naquele nível de ser devorado por leões ou serem queimados em tocha viva, como estava acontecendo em Roma. A perseguição que os nossos irmãos tinham em Tessalônica estava muito ligado a eles serem excluídos do mundo financeiro, serem debochados, as casas serem invadidas, uma fiscalização mais dura com eles. Então esses irmãos tinham perseguições bem parecidas com o que a gente tem. E mesmo assim eles estavam perseverando e com fé. E aqui Paulo fala que quando vocês sofrem perseguições, é sinal evidente de que nós estamos no caminho certo. É um sinal evidente de que vocês serão herdeiros do reino de Deus. E esse sofrimento é pelo reino de Deus. Amados irmãos, vocês podem estar passando por muitas lutas agora, tribulações, até perto da desesperança. Agora, a verdade é que existem sofrimentos, irmãos, que eles vêm direto de Deus. 1 Pedro 4,19 mostra isso. Vamos abrir. Nessa parte, Pedro fala assim: se vocês sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a alma de vocês ao fiel Criador e hajam certo. Vamos ler na íntegra. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar a própria vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Irmãos, imaginem esse sofrimento que vocês têm vivido. Muitas vezes você acha que está demais, né? Está desproporcional ao que vocês poderiam imaginar. E nessas horas, irmãos, a gente tende a falar assim: quer saber? Eu vou chutar o balde, eu não estou aguentando mais. O que aqui está falando? Tem sofrimento que vem de Deus, e no final ele fala: apesar disso, continua fazendo o que é certo. Não relativiza, não acha que está demais, você vai desistir. Continua fazendo o que você tem que fazer. Você está no ministro do louvor, você é um discipulador, você é um pastor, e você tem outra função no corpo. Está pesado demais, você fala: quer saber, eu vou entregar. Não, aqui está falando: continua fazendo o que é certo, porque é pelo reino de Deus que nós estamos sofrendo. E, irmãos, eu estava lembrando, né, quando eu era criança, quando eu fazia uma conta matemática, a gente aprendia a fazer a conta real, não era isso? 10 menos 6, 4. Aí eu somava 4 com mais 6, tá certo, deu 10. Então é isso que a gente tem que fazer. Esse sofrimento, faça a conta real, analisa. Você está em santidade, você está na presença do Senhor. Esse sofrimento pode ser vindo direto do Pai para aperfeiçoar, para que nós possamos entrar no reino dos céus. E se você percebe que é de Deus, irmãos, considere-se feliz, porque você está sendo
digno de entrar no reino dos céus. Digno é uma palavra muito bonita. Sexta passada, eu atendi uma senhora e ela veio com um filho de 31 anos, tá? Puxando metade do corpo, a boca virada para o outro lado, babando. Ela sentou na cadeira de frente para mim e ela começou a contar: olha, meu filho até os 6 anos era uma criança linda, normal. Ela começou a ter epilepsia e várias convulsões. E aí hoje ela toma mais de 20 comprimidos de antiepiléptico, de anticonvulsivantes, e gasta mais de R$1.500, imagina. Só que não é só isso, irmãos. Ele usa um marca-passo no cérebro para conduzir, para abrandar as convulsões. Esse jovem, ainda por cima, aprontou, pegou uma moto, acidentou, perdeu metade do intestino, ficou na UTI, pegou pneumonia, meningite, uma diarreia crônica, e para piorar, naquele momento eu estava acabando de internar ele para ir para uma outra internação, e agora ele está entubado na UTI. Onde eu quero chegar com isso? Diante de tanta aprovação que ela me contava, eu olhei para ela assim, até desacreditado, e falei: senhora, é muita aprovação. Sabe o que essa mulher virou para mim e falou, com um sorriso? Graças a Deus, doutor. Ela é uma mulher digna do reino de Deus, eu creio. E assim como ela, queridos irmãos, muitos de vocês, algumas mulheres que nunca casaram, porque optaram por não entrar num jugo desigual, num casamento de adultério, um jovem que tem se mantido puro e recebe deboche, zombaria. Vocês são tão dignos quanto essa mulher, quanto mártires que morreram queimados vivos. Hoje em Jerusalém estávamos assistindo a história do John Hus, né, que foi um mártir que morreu queimado. Hus em alemão significa ganso, e quando ele morria ele falava assim: hoje morre um ganso, mas daqui 100 anos surgirá um cisne, que foi provavelmente Lutero. Ele profetizou isso. Então, continuem perseverando, firmes, porque nós seremos dignos. E dignidade, irmãos, no sofrimento, não é, como eu disse, meritocracia. Ela está fazendo isso porque ela merece. Não. Dignidade tem a ver com uma palavra muito bonita, que o mundo cobra de nós. Sabe o que é? Coerência. O mundo sempre está exigindo de nós coerência. O que ele fala, o que ele canta, o que ele diz, é coerente com o que ele vive. Porque o sofrimento, meus amados irmãos, ele vai transformar o carvão num diamante. E vai nos transformar, vocês vão ver isso no final, vai nos transformar em seres gloriosos que vão habitar o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, irmãos, ele é lindo. Evangelho significa boas novas. E essas boas novas, meus amados irmãos, elas têm no centro dela uma verdade que é muito dura. Lucas 14:33, Jesus fala assim: qualquer um dentre vós que quiser ser meu discípulo, tem que desistir da sua vida. Ele fala assim: qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Essa palavra, às vezes, ela parece contrastar com a graça, né? Mas lembrem-se sempre que a gente só é capaz de desistir de algo, renunciar a algo, pela força de Cristo em nós. E Cristo está em nós. Essa força vai nos capacitar a fazer essas renúncias. Irmãos, no versículo 6, Paulo fala assim: pois de fato o justo é justo para com Deus, que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vós. Vocês entenderam esse texto? Para um povo que estava sofrendo, Paulo começa a trazer um conforto. Vocês que estão sofrendo, fiquem tranquilos. Deus é justo. Ele não está desatento. Ele vai trazer justiça a quem tem trazido tormento para vocês. Ele vai trazer tribulação a vós que estão sendo atribulados. Deus é justiça e Ele está atento a todo o sofrimento que a igreja de Deus sofre no mundo. Hora nenhuma Paulo está incitando a igreja a entrar em revanche,
Ele não está falando para você vingar, Ele não está falando para você entrar em passeatas, em revoluções. Inclusive, eu sempre lembro de um texto que a minha avó falava comigo: meu filho, nunca se meta em revolução. E, historicamente, nenhuma revolução terminou bem, irmãos. Nenhuma revolução. O próprio Jesus nunca incitou isso, Paulo nunca incitou isso, de instituir governo na força. Olha que Provérbios 24, 21, 22 fala. Provérbios 24, 21, 22. Tema ao Senhor e o rei, meu filho, e não se associe aos rebeldes, pois terão repentina destruição. E quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o rei podem causar? Reflitam nesse texto. Nós não somos chamados para motins, para revoluções, para transformar nenhum país por meio de armas. Eu penso, irmãos, que o nosso país, por exemplo, é um país bonito, agradável, bom clima, boa gente, boa comida, mas aqui nós temos muita corrupção, uma educação horrível, sujeira, violência, mas nós não podemos ter expectativa de que nós vamos mudar na nossa força essa nação. E não temos que ficar indignados com as autoridades que porventura estão fazendo algo contra a vontade de Deus. Paulo entregou nas mãos de Deus os inimigos para que Deus faça justiça, e Ele vai fazer. O final, irmãos, Deus vai ordenar todas as coisas. E vocês observem agora no versículo 7, um argumento que às vezes é muito contrário ao que a gente ouve, né? Às vezes nós somos acusados, como cristãos, de sermos passivos demais. A gente não vai fazer nada, você vai ficar orando. Quantas vezes eu já ouvi isso? Olha o versículo 7. O versículo 7, Paulo deixa bem claro que o alívio aos atribulados virá dos céus. Vai se manifestar com o Senhor Jesus e os anjos do seu poder. Irmãos, o alívio da nossa nação virá dos céus, não virá da gente mudando de país, trocando de presidente, trocando de governo. O alívio virá dos céus. E essa volta do Senhor, irmãos, ela vai ser muito, muito majestosa. O retorno do nosso rei vai ser algo impressionante. E nós iremos participar desse novo reinado. E a palavra fala em Romanos que se nós não padecermos com ele, nós não reinaremos com ele. Existe um versículo em Atos 17, 31, que eu acho muito lindo. É um versículo que mostra que houve um dia determinado por Deus em que um ser humano, vai julgar o mundo, e ele foi destinado, e a prova de quem é ele é que Deus ressuscitou ele dentre os mortos. O texto é tão lindo que vale a pena a gente ler. Atos 17, 31. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Ele deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Irmãos, que versículo poderoso e maravilhoso, né? E aí nós entramos agora numa fase que já começa a mostrar a grandiosidade, a glória desse retorno. No versículo 8, Paulo fala que Jesus, esse homem de Atos 17, 31, ele virá em chamas de fogo. Quando a Bíblia fala fogo, eu tomo a liberdade poética de pensar que a Bíblia está sendo simples em usar fogo, porque para aquela época eles não teriam palavras para explicar luzes, raios, né? Então ele simplesmente usa fogo, mas eu não creio que é o fogo terreno nosso. Já viram a aurora boreal? Aquelas luzes que cintilam no norte? Os índios chamavam aquilo de fogo do norte, fogo dos céus. Então, se eu pudesse pintar o que seria a volta do Senhor, seria algo muito lindo assim, aurora boreal, fogo, trovão, chama, milhões, milhões e milhões
de anjos vindo do céu naquele grande dia, meus amados irmãos. Isso tem que ser algo que tira o nosso fôlego, né? Só que nesse dia em que Jesus virá em chamas de fogo, a palavra fala que ele virá para trazer vingança a dois grupos de pessoas: aos que não o conhecem como Deus e aos que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Quando fala não o conhecem como Deus, é importante lembrar a definição de vida eterna, de João 17. Vida eterna é conhecer a Deus, e é Jesus Cristo a quem enviaste. Então, ele não está dizendo daqueles que não conhecem a Deus porque não ouviram falar, mas daqueles que não relacionam com Deus nesse grau de intimidade. E aqueles que são contra o Evangelho do Senhor, né? Eu sempre tive muita dificuldade com a palavra glória, né? Essa semana eu estava conversando com a minha mãe, e sempre quando fala glória de Deus, glória de Deus, glória de Deus, eu penso exatamente nisso aqui. É algo efusiante, um brilho, uma luz que cega os olhos, uma luz como o sol, uma aurora boreal. É isso que eu tenho em mente como fala glória de Deus. E de fato, nesse dia não vai ter dúvida, a glória de Deus vai se materializar dessa forma. Mas agora falando sobre adoração, né, irmãos? Eu vejo o esforço dos irmãos do louvor em levar a igreja à adoração. E às vezes a gente não corresponde às expectativas. Mas eu penso que grande parte disso é porque nós não temos um vislumbre da glória de Deus no nosso quarto, no nosso dia, na semana. E aqui simplesmente vai ser o colher do que nós plantamos. Amados irmãos, a glória de Deus, hoje a gente sente ela como uma onda. Quando você está na intimidade com o Senhor, uma onda que chega dos céus até a gente e impacta a gente. Colossenses 1,11 tenta expressar um pouco isso. Olha que texto profundo. Aqui ele mostra a maravilhosa força de sua glória. Serão completamente fortalecidos com seu glorioso poder, para que tenham grande perseverança e paciência. A glória de Deus, ela impacta a gente e nos faz ser alegres e perseverantes. E essa glória a gente só vai ter na nossa intimidade com o Pai. Então, irmãos do louvor, não se frustrem, descansem que essa glória só vai ser percebida se cada um de nós buscarmos diligentemente o Senhor. E quando nós estivermos aqui, amados irmãos, para cultuar, adorar o Senhor, o que nós temos que fazer nada mais, nada menos é que nos colocarmos como que somos, criaturas diante do Criador. Cantem com o máximo de voz, cantem a plenos pulmões, cantem com todo o fulgor que vocês tiverem, principalmente os jovens. Muitas vezes nós erramos porque a gente assume tanto à frente aqui, que o louvor acaba se tornando algo passivo. A gente nem ouve a nossa própria voz e a gente acaba deixando todo mundo meio passivo, e o jovem canta de cabeça baixa, fraco, quando na verdade nós temos que cantar a plenos pulmões ao nosso Deus, ao nosso Criador, porque é isso que nós somos, meras criaturas que devemos reverenciar esse grande Deus. Mas, voltando para o texto, aquele dia vai ser um dia de pompa, de majestade, apoteótico. Nada nesse mundo vai se comparar a esse grande dia que está chegando. O céu se aberto e milhões de anjos vindo dos céus ao nosso favor. Por isso que aquela célebre frase, né? Vai ser maravilhoso para alguns, terrível para outros, depende do lado que você está. Meus irmãos, esse tipo de pregação, eu confesso que é uma pregação que pode soar às vezes um pouco dura, e você pode sair daqui com aquela eterna sensação de eu nunca vou conseguir, eu nunca tá bom para Deus.
Eu nunca faço nada certo, eu nunca evangelizo como deveria, eu nunca alcanço o nível de santidade que eu queria, eu não consigo controlar minha língua, etc, etc, não é verdade? E eu quero muito zelar pelo nosso Deus, porque às vezes podemos correr o risco de passar aquela imagem de um pai sempre desaprovador. Já viram aquelas histórias que você chega com 9 e seu pai olha para você, podia ter tirado um 10. Aí você chega com um 10, fez mais que sua obrigação. Graças a Deus eu não tive um pai assim. E se você é assim, mude, não seja assim. É horrível. Você sempre está dando a imagem para o seu filho de que nada que ele fizer vai ser bom o suficiente. A graça tem que estar em todos os aspectos da nossa vida. E o nosso Deus, irmãos, Ele não é assim. Ele é um Deus muito misericordioso, muito amoroso, tardio em se irar. O amor dele está acima dos céus para com os que o temem. Os nossos pecados Ele distancia como o Oriente está do Ocidente. E isso está no Salmo 103, ou seja, o Deus do Velho Testamento e do Novo Testamento é o mesmo Deus. E é esse coração que você, pai, mãe, nós, pastores, também temos que replicar para a igreja e para os nossos filhos, para que eles vejam esse Deus amoroso. Porém, não tem como pular o versículo 9. Ciente desse Deus bondoso e amoroso que nos ama, o versículo 9 talvez seja um dos versículos mais atemorizantes de toda a Bíblia, porque aqui Paulo fala o seguinte: estes sofrerão penalidade de eterna destruição e serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder para sempre. Exílio eterno. Nunca mais você vai ter a chance de ver a face do nosso Deus. Sempre morrendo, mas nunca morrendo. É muito ruim falar do inferno. É muito desagradável. Eu penso assim, vocês concordam? É duro, né? É sempre desproporcional para a nossa cabeça entender por que tanta punição. Mas é que a gente não consegue entender a grandeza do que fizemos contra um Deus tão santo. E muitas pessoas tentam deturpar a Bíblia, como se diz, atualizar a Bíblia e amenizar, dizendo que o inferno não vai ser eterno, vai ter a aniquilação. O fogo é eterno, mas uma hora você desaparece, porque você é consumido. Isso não encontra respaldo nesse versículo. Vamos ler de novo? Será que eu li errado? Penalidade de eterna destruição. Hoje, irmãos, os ímpios, eles têm as mesmas regalias que nós cristãos. Eles usufruem do mesmo sol, da mesma chuva, comem as mesmas delícias que nós comemos, até mais que nós. Os ímpios têm prazeres, recebem a misericórdia do nosso Deus, mas um dia tudo isso vai ser recolhido deles. E nós vamos usufruir nisso numa escala muito, muito, muito maior. Então Jesus, ele falou do inferno, ele falou de punição. Esse Jesus amoroso que nós tanto amamos, ele falou, ele não fugiu disso, porque é uma realidade. E aqui Paulo, ele traz esse alerta, não para que a gente saia daqui com medo, irmãos. O que Paulo falou lá atrás? Dos céus virá o alívio para os atribulados. A vinda do Senhor, o grande dia, vai ser de alívio para nós. E o nosso Deus fez tudo o que Ele podia fazer judicialmente. Ele rasgou o Filho dele, já deu o Filho dele por nós. O que tinha para ser feito, Deus já fez. Agora depende das nossas escolhas. Queridos irmãos, no versículo 10, terminando, Paulo diz assim: quando Ele vier, presta atenção, naquele dia, nós estamos naquele dia ainda, irmãos, para ser glorificado, presta atenção nessa palavra, nos santos. Ele não está falando, olha só, para ser glorificado pelos santos. Naquele dia, Ele vai ser glorificado em vocês.
em nome de Jesus, em mim, em nós. Vocês percebem a diferença entre em e pelos? Aqui o Senhor é louvado por nós, preposição por, mas naquele dia Ele vai ser glorificado em nós. Irmãos, eu já falei isso uma vez, né? O C.S. Lewis, ele disse uma coisa muito linda. Ele disse assim: se você imaginar o que o cristão mais simples da nossa congregação vai se tornar naquele dia, você correria o risco de prostrar e adorá-lo. A glória que vai sair de dentro de nós, irmãos, vai ser tão grande, que o mundo vai ficar admirado. Tão admirado que vai perceber a obra-prima que Deus fez, que é Cristo em nós. Irmãos, quando Michelangelo fez Davi, e Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa, eles cobriram essas obras-primas e puxaram. Quando puxou, os italianos olharam e ficaram assim: meu Deus, parece vivo. Parece vivo. E naquele dia, quando o Senhor voltar, Ele vai descortinar para o mundo o que de fato nós somos. Hoje nós somos esses seres aqui, limitados, pequenos, frágeis, que decaímos, mas naquele dia a glória vai explodir de dentro de nós. E aí vocês começam a entender um pouquinho aquele versículo tão lindo, né? Que diz assim: Cristo em nós, a esperança da glória. Faz um pouco mais de sentido para vocês? Cristo está em nós como uma cápsula contida. Naquele dia Ele vai explodir em glória, e o mundo verá quem de fato nós somos, e nós também veremos quem nós somos, seres divinos, né? Com a natureza divina, nós vamos ser como Ele é. Isso, irmãos, eu estava conversando um dia desses com um irmão, se nós tivéssemos ideia de que um Deus habita em nós, o Espírito Santo que pairava sobre a face das águas, irmãos, está dentro de nós. Isso é real, isso é muito maravilhoso, né? Terminando, irmãos, agora vamos botar o pé um pouco mais no chão, como Paulo fez no versículo 11. Ele fala assim: por isso, irmãos, não cessamos de orar por vocês, pedindo o quê? Para que o nosso Deus torne vocês dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Até aqui nós falamos de fogo, eternidade, punição, retorno, mas Paulo está falando: voltem para o simples, a oração. Hoje nós tivemos lá de manhã, né? Eu acho que todos tiveram o privilégio de ir lá. E como foi gostoso aquele tempo, como foi poderoso, como a gente sente que nós mexemos nas regiões celestiais quando nós entramos em oração. E como nós devemos ter essa prática cada vez mais, de orar poderosamente, fervorosamente, porque isso move os céus. Queridos irmãos, falar de escatologia, de Apocalipse, mexe muito com a nossa curiosidade, né? A gente quer saber o que vai ser o número da besta, quem é o anticristo, quando que ele virá. Tudo isso mexe com esse brio nosso. Porém, a escatologia, o Apocalipse, que nada mais é que a revelação, tanto é que em inglês é revelation, né? Não é Apocalipse, é a revelação, só mostra o que vai acontecer com nossas vidas. E a maneira como nós encaramos esse fim vai ditar muito como a gente vive aqui na terra. A maneira como você percebe qual vai ser o fim vai te fazer viver uma vida com mais santidade, uma vida com mais persistência, perseverança e dignidade. Uma vida coerente. O presente, irmãos, não é o ponto final. Não acha que acabou a história. Se você está desanimado, achando que não tem mais jeito, lembre-se, não tem ponto final ainda. O ponto final virá e é o nosso Deus que vai colocar. Essa semana a gente ouviu notícias tão desanimadoras de injustiça, né? Contra famílias, pais queridos que estavam cuidando dos seus filhos. E essas coisas trazem uma indignação. Não se indignem.
o Senhor vai trazer justiça a todos que nos perseguem. Amados, a história não acabou, mas o destino final da nossa história, a eternidade de cada um de nós, depende do nosso relacionamento com Jesus Cristo. No versículo 12, para acabar, Paulo simplesmente fala assim: a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu termino como eu comecei: graça e paz. Graça é o que vai nos capacitar a perseverarmos até o final, e paz será o fruto dessa vida de graça. Que o Senhor capacite cada um de vocês, irmãos, em nome de Jesus. Me capacite a ter uma vida de adoração durante a semana, uma adoração profunda, cantar louvores, ministrar ao Senhor, expressar para Ele gratidão. Que a família de vocês sejam famílias cheias de gratidão, em nome de Jesus. E que hoje, Pai, seja um dia de conserto. Não precisa ninguém vir aqui na frente, mas o Senhor pode fazer essa obra em cada casa, em cada vida, Pai. Traga um conserto, Pai, um desejo de viver pela graça, Pai. Nós não temos necessidade de julgar ninguém agora. Nós não temos necessidade de julgar ninguém, porque o dia do juízo é o seu Filho quem vai trazer juízo, Pai. Porque o Senhor determinou esse dia, Pai. Em nome de Jesus.